Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nós damos início a mais um Caminhando Juntos. E, no dia de hoje, na companhia de José Carlos da Silva e Arlindo Ribeiro, esses dois amigos, companheiros do nosso querido Grupo Espírita Redenção. A todos vocês que nos assistem, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso maior respeito. E dizer para vocês também que nós estamos aqui num ritmo de aprendizado, sim, nós estamos aprendendo também. Todos nós. Ninguém sabe tudo que não precisa aprender alguma coisa. Todos nós estamos nesse ritmo, né, de aprendizado. Então, vamos lá. Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bom, Jaime? Boa noite, Zé Carlos. Espero que vocês também estejam bem. Os amigos e amigas de casa, meu boa noite, muita paz nos corações. E vamos estudar. Isso. E Zé Carlos, tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime. Tudo bem. E nós temos aqui nesse nosso encontro uma reunião que possa agregar valores, né, conhecimento, esclarecimento para nós, como você falou, e para todos aqueles que estão nos assistindo. Claro, porque o importante é nós conversando, nós vamos nos esclarecendo sobre essa temática, né, tão importante que nos traz a doutrina espírita. E o Caminhando Juntos vai sempre analisar obras de Allan Kardec. Sempre analisando aqui algum texto de alguma obra de Kardec, dessas obras fundamentais, né? E não básicas. Bom, o tema de hoje, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Eu estou agora com a tradução, com a edição da LAC, que é a tradução do Herculano Pires. Bom, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, está no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, ou Vida Espiritual. Nós vamos... a proposta é nós analisarmos da questão 291 até a questão 303A. Vamos ver se a gente chega lá. Com esses dois companheiros aqui caminhando com a gente chega, né? Vamos lá. Eles têm uma musculatura intelectual e moral que nos ajudam. Estamos comprometidos agora. Estamos nos exercitando para isso. Isso. Bom, questão 291, então. A pergunta é: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Resposta: sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. O liame aí é ligação, né? A ligação, né? Bom, quem começa? Pode dizer, fique à vontade. Muito obrigado. Isso é verdade, né? Nós estabelecemos na nossa existência relações, e essas relações elas podem se aproximar pela afeição, mas algumas relações também podem ser estabelecidas pela dificuldade de lidar com diferenças, né? Claro que as afeições elas aproximam, né? Pelo afeto, enfim. E elas acabam ficando naturalmente mais fortes quando a gente já não tem mais tanto peso, a influência
do corpo físico. Nossa percepção é maior, né? A gente tem mais liberdade tanto no pensamento como no sentimento. E como a identificação entre os espíritos e a aproximação entre eles, assim como é na Terra, pelas afinidades, né? Normalmente, isso é que leva à aproximação, né? Isso fica de uma forma mais intensa, mais pura, né? Justamente porque não tem esse peso da estrutura biológica e, consequentemente, também a influência, como está aqui na resposta dos espíritos, né? Pelas vicissitudes, as dificuldades que se traz, né? Essa questão da liberdade dá uma visão, inclusive, mais ampla da essência do outro. E a gente também fica mais exposto, vamos dizer assim, mostrando mais a nossa essência. Nós só temos que ter cuidado para não dar spoiler, porque senão aí os comentários futuros ficam sem razão de ser, né? Não é? Perdão. Porque eu acho que aí tem um item que aí o Arlindo poderá até nos ajudar. Ele pergunta, além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Pô, essa pergunta ela é muito interessante. Quer dizer, há afeições particulares, né? Além dessa afeição geral, que determinada pelas semelhanças, ele quer saber se há afeições particulares, né, Arlindo? E de repente, eu acho que isso que você chama atenção vai tratar, eu acho que principalmente das nossas relações que antecedem, por exemplo, a minha encarnação atual, né? Então, são essas afeições construídas muito antes do presente momento. Então, quando eu volto com essas relações ainda mais fortalecidas. É a impressão que eu tenho. É uma relação que é construída no transitar desses dois espíritos, por exemplo. Então, isso é que tem esse caráter de particularidade. E com um adendo, eu acho que ele fecha a resposta, inclusive com esse adendo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. E, de alguma sorte, eu acho que o Zé Carlos já apanhou um pouco essa ideia, que é justamente o fato de que não são mais suscetíveis dessas paixões. Por quê? Porque no plano físico, quando eu gosto de alguém, eu me suscetibilizo quando alguém fala mal, dizendo que ele me enganou, dizendo que ele me trai. Então, o ciúme, a falácia, a fofoca, as paixões, de um modo geral, levam a isso. Se a gente for ver a tradução de vicissitude, é assim, situações desfavoráveis devidas às paixões, ou seja, ciúmes, suscetibilidades, intrigas, equívocos. Então, é isso, a ideia de que livre dessas vicissitudes, porque quando eu estou com o espírito, eu sinto com verdade, eu não tenho a oportunidade da hipocrisia. Quando eu sinto, essa expressão está verificada no exato momento em que eu expresso-a, né? Que é diferente de quando a gente está encarnado. Eu acho que é um pouco nesse caminho. Então, veja bem, ele pergunta, há afeições particulares entre os espíritos? A resposta é sim, como entre os homens. Quer dizer, então, há afeições particulares, sim, entre nós aqui. Então, há entre os espíritos também afeições particulares, né? Mas não necessariamente egoístas. Isso. Bom, questão 292. Há aversões entre os espíritos? A resposta: não há aversões senão entre os espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Muito interessante isso, hein, Arlindo? Agora é você que começa, né? Inclusive, essa questão ela é extremamente interessante, porque, olha só, há aversões entre os espíritos, ou seja, na generalidade deles, entre todos eles, não há
aversões, senão entre os espíritos impuros. Então, todo espírito que não é puro, supõe-se que pode estar suscetível de ter essa aversão. Mas há algo que vai, de alguma maneira, particularizando esse grupo de espíritos. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, eu disse inicialmente, todos os que são impuros têm aversões. Não necessariamente, porque olha como a pergunta, a resposta se completa. E são estes que excitam entre vós as inimizades e dissensões. Então, quando um espírito bom, ele não vai suscitar inimizades e dissensões. Né? Então, o que vai particularizando, o que eu acho interessante no estudo, é que o que vai particularizando é a própria resposta começa e ela vai ampliando ou restringindo onde é que estão, onde é possível, quais deles estão passíveis a essas aversões. São exatamente aqueles impuros, no sentido de que não tem mesmo ainda estofo moral mínimo para essa condição, porque os bons espíritos não terão esse tipo de comportamento. Né? Eu só quis começar fazendo isso para a gente ver como é que a primeira parte da resposta poderia nos induzir a um caminho, mas a segunda parte dela particulariza, estreita mesmo esse campo, são só esses espíritos que ainda não têm moralidade acentuada, né? Não são puros, mas também não são impuros na generalidade, mas porque têm, melhor dizendo, só são assim porque têm uma moralidade ainda baixa, né? Então, eles acabam sendo aqueles que vão até suscitar inimizades, que é uma coisa que na doutrina é apresentado até, que diz, olha, os espíritos dessa qualidade é o que são os espíritos que vão criar dificuldades para vocês encarnados. São aqueles que vão suscitar essas coisinhas. É isso mesmo, olha, estão presentes nas casas espíritas, ajudando aqueles que, de alguma maneira, dão aso a qualquer audição não válida, que aí diz, não, é isso mesmo. Ela vai, ela é assim mesmo. São esses que vão ajudar a criar esse ambiente de dificuldade. Né? Eu acho que é um pouco nesse sentido. E a gente tem que considerar que, na escala espírita, espíritos impuros está dentro da classificação de espíritos imperfeitos, né? E segundo está dito aí, são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. E você, Zé Carlos, o que você gostaria de dizer? E por outro lado, o que é interessante, né, que é justamente através dessas relações, às vezes até conflituosas, é que a gente cresce, né? É que a gente vai se desenvolvendo moralmente, é que a gente vai aprendendo, até avaliando as consequências dessas relações difíceis, e que muitas das vezes acabam nós mesmos sofrendo com isso. A partir do momento que a gente vai observando isso, sentindo isso, a gente vai mudando a nossa forma de ver, a nossa forma de conduta, até porque às vezes há antipatias até simplesmente sem nenhuma causa muito bem definida, né? Tem pessoas que dizem no dia a dia, poxa, eu não conhecia você, eu não ia com você. Uma antipatia gratuita. E que quando há oportunidade dessas pessoas se aproximarem e se conhecerem melhor, elas acabam descobrindo valores na outra e acabam selando até uma aproximação, uma amizade que se torna até muito valiosa para ambos, né? Então, são as experiências do nosso dia a dia. O Arlindo falou uma coisa muito importante, com relação à casa espírita, né? Porque esses espíritos são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, nós temos que estar atentos na casa espírita. As casas espíritas começam vagarosamente a retornar às reuniões presenciais, né? Aqui em Itaipu, onde eu moro, né? Alguns já estão se mobilizando, já estão iniciando vagarosamente, com toda a disciplina, com toda a questão de higiene, comprovação de vacina, tudo dentro dos parâmetros, né, exigidos pela saúde pública. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses momentos também são momentos que fragilizam o ser humano, porque tem gente que não quer tomar vacina.
Infelizmente, no Redenção nós temos. Agora, quando a Casa Espírita, por exemplo, quando o Redenção abrir suas portas para reuniões presenciais, nós vamos abrir, segundo o comitê já começou a avaliar isso, nós vamos abrir paulatinamente. Primeiro, uma única reunião pública, depois, ou aí, porque nós temos 2 reuniões públicas, né? Vamos abrir a de sábado, para a gente testar o controle, para depois abrir a de segunda, que é a mais frequentada, né? Porque a frequência vai ser reduzida, né? E nós vamos ter aí algumas dificuldades. Agora, vai ficar alguém na porta para verificar o comprovante de vacinação das 2 doses, porque não é justo que uma pessoa penetre na casa espírita até para assistir palestra sem ter tomado vacina e seja capaz de transmitir o vírus para alguém. Não é o caso? É uma consciência social nossa, de todo espírita, acredito eu. O que vocês acham? Não tenha dúvida, até porque nem o fato de estar até vacinado não quer nem dizer que a pessoa não transmite. Então, além da vacina, que é um fator que reforça a saúde pessoal, né, a gente também tem que pensar no outro. Né? O ato de tomar vacina também é um ato de fraternidade, é um ato de respeito, de solidariedade, né? De solidariedade. Então, não é simplesmente uma escolha pessoal e única. É isso aí. E você falou isso, Zé Carlos, é importante. A pessoa, eu não quero vacinar, eu não vou vacinar. Olha, você tem até o direito de não querer, mas você também, nesse caso, você vai ter que submeter às condições impostas pela Casa Espírita, que quer fazer um trabalho coerente, consequente, um trabalho dentro da postura social espírita, em que todos estão trabalhando para o bem comum. Não é para o bem de uma única pessoa, mas para o bem comum. Enfim, o seu direito de não se vacinar está garantido, mas está garantido também o nosso direito de poder chegar e ir à Casa Espírita e não ser contaminado por você. Muito obrigado. Isso mesmo. Simples assim. 293. 2 seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos, olha nós aí, hein? Conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Nós não somos purificados. Não vamos, nós 3 aqui, as pessoas nos olharem como espíritos purificados. Não somos. Temos as nossas tendências ainda a serem tratadas e tudo o mais que um bom espírita tem. Ele está procurando se desvencilhar, mas nem sempre se saiu vitorioso, né, em todas as suas lutas. Continua. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializado que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Kardec faz uma nota pequena que convém ler. Diz Kardec: da mesma maneira que 2 escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se mal querer, né? Isso aí, quem que vai começar? Pois é. Isso é
Interessante, né? Esse final, então, demonstra, a Kardec descreve aí, a partir da pessoa, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, a gente já vai se libertando dessas tendências e de coisas às vezes tão pueris, tão pequenas, né? Que às vezes leva a pessoa a ter uma relação, olha, nem ter uma relação, né? Ter um sentimento antagônico em relação a outra pessoa. Isso também me lembrou um fato interessante. Não era espírita, né? Era uma médica, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que trabalhou muitos anos com cuidados paliativos, e ela acompanhou muitas pessoas que iam morrer. Ela percebeu, olha que coisa interessante, que a maior dificuldade no momento da morte, as angústias e tal, tinha como maior causa diferenças. Quando a pessoa na beira já de próxima ao desencarne, a angústia maior dela era não ter podido ter desculpado, ter pedido desculpas, ter reatado laços às vezes com parentes, né? E ela fala uma coisa interessante, ela disse que também cansou de ouvir assim, puxa, eu não tive tempo de dizer que o amava, né? Enfim, então isso sim pode, né, acabar levando para o plano espiritual essas diferenças. Quer dizer, a partir daí, isso acaba criando até dificuldades que vão se postergando, né, para outras existências. É. E você, Arlindo? Essa resposta a pergunta é interessante, mas a resposta é muito rica, né? Eu pegaria essa segunda parte dela, se não um interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Então, tem muito a ver com a ideia de sermos ou de estarmos ainda na condição de espíritos imperfeitos. Mas ele alerta, por menos desmaterializados que sejam, eles não vão mais pensar no assunto, né? Não vão mais se ater a isso. Então, é interessante que a gente vê que esse estado de imperfeição não é um vaticínio, não é algo absoluto, né? Então, isso. Se a gente já tem algum nível de desmaterialização, já não vai se ater a isso, né? Que é isso que até quando o Zé Carlos traz essa questão anotada pela pesquisadora, é exatamente isso. Você vê que a gente, quando chega naquele momento, meu Deus, por que eu já estou? É esse caminho em que você perde, joga fora essa bobagem que alimentou, às vezes até ali, à beira do túmulo. Opa, não era isso, eu precisava ter resgatado esse momento, por que eu deixei isso passar? Então, isso, eu acho que, de alguma maneira, corrobora o que está aqui colocado, né? Então, a ideia que me vem é o seguinte, é que a gente, no mundo espiritual, diante da verdadeira vida, né, a gente começa a ver o que se passou aqui de uma forma diferente, né? Reconhecer até que nós escorregamos em algumas cascas de banana por displicência, né? E aí a gente vai, poxa, nós nos desentendemos por uma bobagem lá na Terra, né? Nós estamos diante da vida verdadeira, então vamos deixar isso para lá, vamos seguir, não é? Então, quer dizer... verdade. Agora, fala. Jaime, desculpa, é porque eu fiquei meio ansioso agora, porque essa última frase, ela traz uma palavra que é chave, mas eu vou só marcá-la para que a gente não esqueça que lá na frente... lá na frente, deixa lá na frente. Mas ela é muito linda isso aqui. Se não houver antipatia entre eles, senhores, gravem em casa essa palavra, antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Isso aqui é uma chave importante, mas a gente só vai ver lá na frente. Isso muito mesmo. Interessante isso. Vamos para 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. É uma questão interessante, mas ela não pode dar spoiler também. Então, vamos lá, vamos rever. A lembrança das más ações é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. Mas lá na frente nós vamos descobrir as razões porque pode não acontecer assim. Mas vamos deixar para lá porque não dá para expandir aqui.
Gostaria de falar alguma coisa, Zé Carlos? Não, senão a gente acaba caindo mesmo no spoiler, né? Mas a gente vê também que, mesmo considerando essa possibilidade, vai estar na relação direta do grau de compreensão dessas duas pessoas no peso do valor que ela está dando àquelas situações, né? Uhum. Então, de acordo com o seu estado evolutivo, ela vai dar maior peso ou menor peso. Isso pode trazer uma consequência até de um afastamento, mas pode, ao rever isso no mundo espiritual, como você falou, né, Jaime, porque a visão se amplia, a percepção é totalmente diferente, então a gente já não vê mais com aquele peso. Às vezes até se arrepende, né? É como você falou, puxa, mas por aquela bobagem, né? É. Então, é a grande oportunidade de ter, de rever, refletir e construir depois um resgate de uma relação, seja ela que nível for. Então vamos para a questão 295. Que sentimentos experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Quer dizer, Essa Deus questão. permite por atração que um Uhum. exerce sobre o outro, né? Essa questão de castigo aí, eu acho. Meio. É, Quem vai bom, falar? essa questão sou eu. Essa questão é muito boa, né? Essa questão é muito boa. E a resposta começa dizendo: se são bons, perdoa de acordo com o vosso arrependimento. Então, você vê que a primeira questão que está posta é o meu arrependimento. Se eu me revejo, eu é que abro o caminho, eu que abro o espaço para essa reconciliação, né? E é claro que se são bons, eles acatam isso, né? Se percebem o nosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. E eu gosto muito desse sinal. Deus pode permiti-lo como um castigo. Eu gosto desse sinal porque esse final é o momento da gente pensar, como o Jaime já colocou ali, que o castigo não existe, senão na relação que eu vou ter comigo. Porque, assim, eu construo a minha vida, eu construo a minha história, você constrói a sua história, cada um dos senhores de casa constrói a sua história. As ações que praticamos em qualquer tempo, elas impõem uma reação. E essa lei de causa e efeito que se estabelece vai nos alcançar em algum momento dessa trajetória, não tem mais ou menos. E é nesse sentido que ele diz: Deus pode permiti-lo. Como é que Deus permite? Permite porque a lei está estabelecida. A lei está estabelecida em nós, né? A lei está estabelecida em nós. E estando ela estabelecida em nós, eu não consigo escapar dela quando eu descumpro qualquer dos seus tratados. Quando eu me equivoco diante da lei, não há remédio, eu vou ter que confrontar-me com o meu equívoco em algum momento. E esse equívoco sempre nos parece, nesse confronto, castigo. Porque é o castigo de quem se reprova e não de alguém que me reprove, né? Sou eu quem estou equivocado com a lei e me reprova. Eu, quando olho para mim, digo: caramba, como é que eu fui capaz disso? E eu tenho que encontrar solução. E a solução que eu vou encontrar é, às vezes, passar pela dor, pela dificuldade que eu construí. Isso tem que estar claro, porque Deus não é vingador, né? É. No fundo, Deus não premia nem castiga ninguém. Nós somos os resultados, como você falou bem, de nós mesmos, da nossa própria história, né, Zé Carlos? Não tenha dúvida. E a gente até se remete o conceito de obsessão e passa a entender que a obsessão não é algo fortuito. Né? Normalmente a obsessão é uma relação construída pelos dois. Não é? Quer dizer, ninguém é obsidiado por uma questão do acaso. Não. Né? E a partir daí também passa a ser uma boa oportunidade desses espíritos, mesmo
em contenda, em perseguição, num dado momento, terem a oportunidade de refazer isso, de reconstruir essa relação. Acho importante essa questão aí do processo obsessivo, entender que isso está dentro dos mecanismos naturais, né? Se eu crio uma dificuldade e afeto o outro, e a partir daí esse se sente agredido e por questões ainda de não ter a capacidade de perdoar, passa a nos perseguir, isso aí é uma questão natural de algo, uma relação que foi construída por dois. Então, cabe aos dois buscarem a solução. Então, não tem castigo de Deus. É uma relação natural. É interessante, né, Zé Carlos e Arlindo, é que ele fala, né? Realmente, vocês lembraram bem, a questão da obsessão surge aí. Ele já dá agora, dá aí os indícios do processo de perseguição espiritual, do processo obsessivo, né? E uma obsessão se caracteriza pelo constrangimento que o espírito causa ao encarnado, né? Então, ele diz, né? Pode conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Bom, vamos lá para a questão 296. Jaime, e continua, e ele até consegue esse intento, por quê? Porque a afinidade se dá com a mente culpada, não é? Isso então, mesmo. Olha a lei em mim dizendo que eu sou a Isso mesmo. A mente culpada. Questão 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. Veja bem, quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Porque ele está tratando aqui dos desencarnados, né? De espíritos desencarnados. Não está tratando de seres humanos, né? De espíritos encarnados. Quem vai comentar? É interessante porque ver que até o amor para se sublimar é construído, né? Através das relações que podem ter surgido até na Terra, como também tem a construção de um amor que nem sempre surgiu por um entendimento, por uma afinidade. A partir do momento em que a vida aproxima essas pessoas e elas vão construindo essas relações, ao desencarnar, ela ganha um potencial muito maior, porque aí está livre de toda e qualquer influência da matéria, então não se confunde com desejo, não se confunde com interesse, não se confunde com nenhuma outra vicissitude humana. Então isso acaba fortalecendo ainda mais os laços, né? Aproxima mais. É como se as pessoas pudessem se ver ver um ao outro como ele realmente o é. E à medida que isso vai através dos tempos, isso leva à sublimação desse amor, né? Uhum. E Arlindo? Só lembrar que isso tudo é válido, e é muito válido, mas lembrando sempre que é quando eles são puros. Para nós ainda é mais complicado. Mesmo no estado de liberdade do espírito, para nós ainda é complicado. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda é pequeno, o nosso avanço em moralidade ainda é pequeno. Então, é um pouco mais difícil. A nossa afeição ainda não se dá com essa clareza, com esse bojo aqui, porque ainda não somos espíritos puros. Então, o que eu acho importante que ele marca aqui é isso, né? As suas afeições são muito importante isso. Quando eles são puros, para que a gente não se iluda, né? Isso não é um passe de mágica, não é um passe de mágica, né? O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. A gente já pode se ver assim? Ainda não, né? Estamos longe disso. Infelizmente, muitas relações são construídas por uma
até para uma dependência, um vínculo muito mais de dependência do que realmente de afeto, que às vezes é confundido até com amor. Quando a pessoa Isso. começa a construir a ideia que eu não posso viver sem alguém, ou que eu, sem o outro, não sou ninguém, Aí é quer difícil. dizer, aí a coisa começa a ficar complicada. Bom, mas vejam bem, é preciso da gente correr um pouquinho. Questão 297. A afeição de dois seres, aliás, a afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. E aí, a partir dessa questão, nós já vamos agora, companheiros de casa, clareando mais esse caminho, porque a palavra-chave voltou, hein? Sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Atenção com essa palavra. Daqui a pouco ele define, mas simpatia. Aí ele diz assim, mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. Então, simpatia é diferente de tesão pelo corpo, amor pela beleza do rosto, é muito além de tudo isso, está para além de todas essas coisas. Então, grave essa palavra, que ela é muito importante para a nossa compreensão. Simpatia entre os espíritos é uma outra coisa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra. Então, atenção, porque essa palavra é chave, ela encabeça lá o título, não é à toa. Simpatia e antipatia entre os espíritos. Isso. Vai, Zé Carlos. Quando as relações elas vão depurando, né? Quando já não há os interesses, né? Mas é o afeto pelo afeto. Então, quer dizer, vai se desconstruindo uma relação que muitas das vezes é movida por questões sociais, por aparência, né? Por interesse outros. Aí isso tudo vai se desconstruindo e vai dando espaço para que as pessoas possam em se relacionando, mas sim pelas suas qualidades, pelas suas afinidades, pelos valores maiores, que é isso que faz com que perpetue a relação, esse afeto além do corpo físico, e que tem de ir se fortalecendo através dos tempos. Isso. Bom, vamos para a questão 298, né? As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Vai, Arlindo. E aí, bom, essa questão onde nós começamos já com a gravidade desse título que estamos aqui conversando sobre ele hoje, né? Pedir aos companheiros e companheiras de casa que se reportem à Revista de Espírito de 1858, de março de 1858, que vai tratar dessas metades eternas, Kardec falando sobre elas, dando um vaticínio muito tranquilo, esclarecendo com muita tranquilidade isso que está aqui. Não há metades eternas.
E não é possível, se nós olharmos o texto que vimos até agora, tudo que vimos até agora, impossibilita isso. Mas ele esclarece, né? Os espíritos esclarecem, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. Ele diz a união entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. Olha só, eu não tenho esse negócio de metades eternas, essa bobagem que se inventou, e não acreditemos nisso, porque a lógica é bem outra. Mas mais abaixo a gente encontra, daqui a pouco. Vai lá, Zé Carlos. Tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção na própria pergunta de Kardec. Ele coloca, né, as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união. Já começa por aí uma coisa que, entendendo que nós já somos criados simples, ignorantes e que somos portadores do livre-arbítrio, não caberia realmente esse tendenciamento, né? Já predestinando ou já criando um compromisso. Essa criação em dupla, né? Enfim, então só aí já justifica que almas, essas metades, né? Essas almas eternas que têm que se unir, e não. Até porque é a diversidade das nossas relações entre nós encarnados e desencarnados é que nos garante a possibilidade de progresso, né? E leva a um outro aspecto que eu acho muito importante em relação a essa palavrinha, né? A questão do amor. O amor não pode ser personalizado. Nós vamos chegar a um ponto que nosso amor vai ser um amor, né? Por todos. Todos. A relação vai ser na base do amor. Mas a gente ainda está um pouco longe disso, né, Zé Carlos? Muito longe. Pois é. Então, falar em utopias ainda a gente, nos preocupa, né? Porque há obras mediúnicas completamente em cima de utopias, né? Coisas inalcançáveis por nós, mas que elas quase que nos impõem isso. Mas vamos lá continuar. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado, estaria incompleto. Vai lá, quem vai comentar? Zé. Vai, Zé. É aquilo até que a gente acabou, de uma certa forma, comentando uma outra pergunta sobre essas relações que são, às vezes, construídas numa dependência de um de outro. E cria a ideia de não poder viver sem o outro, quer dizer, ele é minha alma ou ela é minha alma gêmea. Não existe, né? Não é possível. Eu acho que fica bem claro, né, Zé Carlos, dizendo aqui, se fosse a metade do outro, quando separado, estaria incompleto, né? Incompleto, exatamente, é onde fica a unidade do espírito, né? Olha, e nós vamos fazer o seguinte, porque o tempo está quase terminando, nós vamos agora cada um analisar uma. A próxima, vamos o Arlindo aí. 300, Arlindo. 2 espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Isso. Eu agora vou ter que falar, eu não queria mexer nisso ainda, mas enfim. Não, mas vamos mexer, ué. Vamos ter que mexer. Nas esferas inferiores, olha que resposta bonita, né? Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Claro que os senhores em casa devem estar pensando, simpatia, deixou de gostar de quem estava aqui na Terra? Não, é que a afinidade não é mais. A mesma. Não estão mais no mesmo nível de entendimento, então não há afinidade. É por isso que um avança, o outro está aqui, porque o avançar é eu sair daquela faixa. Eu não tenho mais aquele mesmo prazer, eu não sinto mais daquela mesma maneira. O meu padrão de entendimento avançou.
E quando ele avança, eu automaticamente deixo de ser simpático. Não é essa simpatia do gostei de você ou não gostei de você. É perder a sintonia, a similitude de pensar, de sentir. É outra coisa. Por isso que a gente chamou a atenção lá na 293 para a antipatia. Porque na antipatia, porque não fui com a sua cara, não é isso que a gente chama aqui. É a antipatia ou a simpatia pela similitude de entendimento, de sentimento, de proposição. Então, quando eu avanço, já era. Mesmo que seja meu pai querido e amado, ele avançou, ele já não é mais simpático, porque ele está além do que eu posso compreender, o que ele já adquiriu de conhecimento, de entendimento, de compreensão dessas verdades todas, entende? É. Então, isso aqui é bonito. A questão 301 é uma das questões importantes do texto. Ela diz o seguinte: dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Vai lá, é quem vai falar agora? Zé Carlos, Zé Carlos. Sou eu. Zé Carlos. É exatamente isso, né? Quer dizer, essa simpatia, ela é construída não necessariamente como se fosse um encaixe de duas peças e que um tem a parte que o outro não tem. Não, às vezes justamente elas são construídas pelas afinidades, né? E que se reforçam, né? Que se faz com que haja uma ligação simpática natural, né? Isso até quando isso não ocorre, essa sintonia, quando começa a haver uma dissintonia, a tendência natural até ocorre, acaba ocorrendo o que foi levantado na questão anterior, né? A tendência é haver um descompasso e aquele espírito que tende a ir mais à frente, ele naturalmente vai se desligando. Quando esses dois estão no mesmo patamar, essa atração ela fica muito mais fácil. Então, em todos os sentidos, em termos de afeto, em termos de objetivos, em termos de crescimento de uma forma geral. Agora, vamos entrar direto no assunto agora. O que a doutrina está nos mostrando aí? Que não existe almas gêmeas. Não. Uhum. Mas por que Não. Emmanuel falou em almas gêmeas? E quando ele foi muito criticado pelo movimento espírita, Chico perguntou novamente a Emmanuel, diante das críticas, né? Ele questionou Emmanuel novamente. Emmanuel manteve a resposta. Como o próprio Emmanuel diz, quando ele discordasse de Kardec, que a gente ficasse com Kardec, então a gente fica até por compreender o texto. E não existe almas gêmeas, existe almas afins. Não é isso? Isso é doutrinário, né? Isso é doutrinário. Pois isso é doutrinário, não é invenção nossa, não. Né? Agora, vai você dizer que Emmanuel contrariou a doutrina, né? Vai você, esses ícones, essa idolatria do movimento espírita é um caso sério. Ele próprio, olha, veja bem, no livro Pão Nosso, tem uma página, Perigos Sutis, em que Emmanuel condena a idolatria a médiuns e a espíritos. Isso não evitou que Chico Xavier fosse idolatrado e que ele próprio, Emmanuel, fosse idolatrado. Não é o caso? É verdade. Então, para o Espiritismo, doutrina espírita, não existe metades eternas, não existe almas gêmeas, o que existe são almas afins. Agora, eu estou agora na questão 302. 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Isso. Vai lá, Arlindo.
De qualquer maneira, ele já sai, abandona inclusive a ideia da uniformidade, né? Mas já na igualdade dos graus de elevação, porque quem tem igualdade nos graus de elevação não tem uniformidade, tem clareza. Então é uma outra história que não cria um exército de soldadinhos que pensam assim ou assado. Né? Então é conquista mesmo. Então, cada um avançou e chegou a um nível de entendimento que compatibiliza as suas proposições. Acho que é gravíssimo a importância disso. É gravíssima a importância disso. Agora, vamos que nós estamos encerrando o tempo. A questão 303, né? Os espíritos que hoje não são simpáticos poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Como é que a gente vê isso? Mas não. Todos nós temos oportunidades para crescer. A nossa própria existência nos favorece porque nos apresenta na vida oportunidades para o crescimento. Né? Muitas vezes um sucumbir de uma prova ou o sucumbir de uma experiência pode até retardar e deixar um hiato ou um tempo estacionário. Mas isso não quer dizer que seja uma fatalidade, muito pelo contrário. Até nesse momento pode-se construir aí mecanismo para o crescimento desse espírito. Enfim. Isso. Bom, a última questão, 303A. 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. Agora, vamos uma nota de Kardec. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de 2 espíritos simpáticos. A Kardec é contundente nisso, né? É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. Olha só. Olha a dificuldade aí, ó. E não se diga que somos nós aqui a tentar obscurantizar a imagem de quem quer que seja. Quem está dizendo aqui é Allan Kardec, né? Isso é fundamental. Os espíritos que servem dessa imagem, né, das metades eternas, não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar essa ideia de que 2 espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente unir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Vai lá, Arlindo, para a gente terminar. Isso é a pedra de cal, né, sobre um sepultamento importante, muito importante. É escapar de qualquer dessas bobagens, mas reconhecendo em Allan Kardec essa proposição. Olha, o que está dito aqui é simples, simples, simples. Né? É necessário rejeitar essa ideia mesmo. E lembrar que os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimem o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. Então, prova um nível de materialização ainda bastante grande, para lembrar Kardec se sugerindo lá naquele equívoco do espírito George. Ele diz, olha, não entendeu bem o negócio. É isso mesmo. Isso mesmo. Kardec, aliás, dá um exemplo extraordinário para todos nós, né? Fala, Arlindo. Nilo. Zé Carlos. Eu estava pensando aqui, né, justamente sobre essa questão. O Arlindo já falou tudo, né, que esse final de Kardec já
já sepulta essa possibilidade, a gente tem que entender o seguinte, que nós somos espíritos únicos, e temos propostas de crescimento, claro que o crescimento se estabelece numa vida de relação, né? Mas se a gente se fortalece muito a ideia das almas gêmeas, vai acontecer o seguinte, quando a gente desencarnar e tiver uma visão mais ampla, a gente vai descobrir que teve muitas outras almas gêmeas conosco. Então nós tivemos uma legião de almas gêmeas e vai ser meio frustrante, né? Aqueles que acreditam nisso, que vão levar isso, a vida eterna, enfim, é um grande equívoco. E veja bem, o importante nesse finalzinho da nota de Kardec é a gente entender que os espíritos que se comunicam conosco não são espíritos puros. São espíritos que ainda vão reencarnar. O próprio Emmanuel, aí Chico, certa época, disse que Emmanuel teria reencarnado, ou estaria se preparando para reencarnar, ou já teria se reencarnado. Todos esses espíritos que se comunicam conosco, eles estão no mundo da erraticidade, aguardando a oportunidade para reencarnar e continuar o progresso, para um dia chegarem a condições de espíritos puros. Mas não o são. E Emmanuel, o próprio Emmanuel, diz isso nesse Perigos Sutis, nessa página do livro Pão Nosso. Que são irmãos nossos, mas um pouco mais adiantados que nós, que voltam para nos ensinar. Mas aí vem Kardec nos ensinando também a avaliar essas mensagens, porque eles trazem ainda as dificuldades das suas vivências aqui na Terra. Não é o caso? Olha, isso que você colocou é tão importante, Jaime, porque aí derruba aquela ideia de endeusar espíritos. Não, e veja bem, tanto Emmanuel, vamos pegar dois ícones no Brasil, Emmanuel e Joana de Ângeles, são espíritos que tiveram vivências no catolicismo. Reiteradas, né? Reiteradas vivências. E o que eles dizem está de conformidade com os evangelhos canônicos. E o que são os evangelhos canônicos, senão aqueles que a Igreja Católica considerou como corretos? E hoje aí foram encontrados vários evangelhos, outros, né? De Maria Madalena, de Tomé e outros mais, e que estão trazendo um conhecimento importantíssimo, além dessa proposta desses evangelhos canônicos, né? Porque o que esses dois espíritos, com todo o progresso que eles já realizaram, eles trazem todo o vestígio, né, desses evangelhos canônicos, né? O que eles nos passam são resultado das suas vivências dentro dessa proposta contida nos evangelhos canônicos. E, meus irmãos... Tendências até naturais de quem viveu tanto naturais, tempo lógico, né? São naturais, que a gente tem que entender, mas se a gente não está mais nessa vibe, se a gente está na vibe da doutrina espírita, a gente precisa começar a avaliar e peneirar as coisas, independentemente do nome do médium e do espírito, né? Às vezes o espírito com o nome de José e Manuel, José, Joaquim, traz mensagens muito mais profundas e dignificantes, nos ajudando a sair de dentro para fora e não com imposições comportamentais de fora para dentro, que não mudam nada. Bom, mas nós encerramos com essa afirmativa. Não existem almas gêmeas, segundo a doutrina. Existem espíritos simpáticos, afins, né? Bom, e aos Zé Carlos para suas despedidas. Bom, Jaime, Arlindo, os companheiros que nos assistem, é sempre uma alegria renovada estar nesse caminhando juntos, né? Quanto que a gente aprende, né, em cada passo dessa jornada.
Então, eu agradeço muito a oportunidade, deixo aqui meu abraço a todos, e desejando aí muita luz no caminho de todos. É isso. E É, Arlindo, é lembrar, queridos amigos, que simpatia é isso, é a similitude de tendências, é a similitude de sentimentos, de proposições. Então, quanto mais eu avanço, eu vou mudando o meu padrão das simpatias, né? Então, a ideia principal é não perder isso de vista. E pensar que existe uma alma gêmea me aguardando restringe muito meu espaço de vivência, porque eu vou olhar com os outros pares no caminho apenas como objeto para chegar lá. Essa não é uma lógica muito agradável ao entendimento do espírita, mas, enfim, que nós possamos aprender cada vez mais com essa doutrina, porque ela tem nos dado oportunidade de aprofundar o entendimento dela, e aí fortalece, a gente sai mais robusto desse processo todo. Então, é muito legal, muita paz, um beijo nos corações. eu agradeço muito ao Arlindo e ao Zé Carlos, que me ajudaram a exercitar a minha musculatura intelectual e moral hoje aqui mais um pouco, né? Para que a gente possa aprender mais um pouco. Eu estou com 80 anos, mas continuo aprendendo, que é isso? Sempre, A gente mesmo. está à beira da desencarnação e está aprendendo. Meus amigos, olha, eu agradeço esses dois companheiros, esses dois amigos, Zé Carlos e Arlindo. A vocês dois, o Obrigado. meu carinho, o meu afeto, a minha gratidão, porque formamos aqui um ambiente, uma atmosfera espiritual nessa gravação que nos dá prazer, porque nós estamos trazendo a doutrina espírita, aquela que transforma de dentro para fora. É isso aí. Isso é que é importante, meus amigos. Muito, Um muito importante. afetuoso abraço para todos vocês. Muita paz, muita esperança, muita coisa boa em seus corações, em suas vidas. Vamos nos vacinar. Não deixem de se vacinar. Vamos atender os protocolos para a gente ver essa pandemia controlada logo. Um abraço para vocês e até breve.